Contratos bancários. Para entendermos o que são os contratos bancários, é bom primeiro lembrarmos o que é empresa. Empresa é aquela atividade organizada para a circulação de bens e serviços. Além disso, há outros fatores, como tecnologia, mão de obra, essas coisas. Nesse sentido, fica claro que o empresário ele faz diversos contratos com instituições financeiras, até mesmo quando utiliza um cartão de crédito para ter ele, é necessário um contrato bancário e também como a contratação de novos trabalhadores. Como já fizemos esse breve lembrança do que são as empresas, vamos agora nos aprofundarmos mais nos contratos bancários. A atividade bancária ela é de extrema importância para a movimentação empresarial, já que os empreendedores eles vão obter recursos através das instituições financeiras para fazer os seus investimentos. No nosso país, a atividade bancária é exercida pelas instituições financeiras, mais conhecida por nós como banco, e é regulamentada pela Lei 4.595 de 1964, a qual diz: considera-se instituições financeiras, para efeito da legislação em vigor, as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicações de recursos financeiros, próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Passada a introdução, eu vou falar agora sobre os tipos de contrato bancário. Os contratos bancários, eles podem se dividir em típicos e atípicos. Os contratos típicos são os que têm por objeto a atividade bancária propriamente dita. Já os atípicos são os que têm por objeto operações correlatas ou acessoriais à atividade bancária, como, por exemplo, o aluguel de cofre para guardar objetos de valores. O nosso grupo vai se limitar em explicar apenas os contratos típicos, que também se subdividem em próprios e impróprios. Eu, necessariamente, vou falar sobre os contratos próprios. Eu vou deixar uma imagenzinha aqui para vocês entenderem de uma maneira mais sistêmica sobre os tipos de contratos bancários. O tipo próprio, que é o que eu vou falar aqui, são o mútuo bancário, desconto, abertura de crédito e o crédito documentário. E eu vou explicar cada um deles. O primeiro contrato que eu vou falar é sobre o contrato de depósito bancário. Ele é o mais popular por se tratar de contrato de conta, né? E atualmente eu acredito que quase todo mundo tem aí uma conta no banco. Vamos lá. Trata-se de contrato bancário próprio, que se enquadra na categoria de operação passiva, ou seja, naquele em que o banco assume o polo passivo da relação contratual. Em outras palavras, o banco que vai ser o devedor nessa relação contratual. No depósito bancário, uma pessoa, que é o depositante, ele entrega ao banco, que se torna depositário, uma determinada quantia em dinheiro, cabendo ao banco restituí-la na mesma espécie, em data pré-determinada ou quando o depositante solicitar. No linguajar comum, chamamos esse contrato de conta. Assim, vê-se claramente que o depósito bancário é o mais importante dos contratos bancários, uma vez que quase todos atualmente possuem conta em banco, ou seja, firmam um contrato de depósito com o banco no intuito de manter nele recursos monetários, né? A sacá-los quando for preciso. E aí ele pode sacar através de TED, através de DOC, através de cheque ou através de cartão de crédito, cartão de débito, perdão. É importante falar também que se trata de um contrato real, né? Porque ele se aperfeiçoa com a entrega do dinheiro à instituição financeira depositária. A segunda modalidade contratual que eu vou falar é sobre o mútuo bancário. E o que seria esse mútuo bancário? Ele é o popular contrato de empréstimo. Então vamos lá. O mútuo, também chamado de empréstimo bancário, consiste em um empréstimo, ou seja, é o contrato bancário por meio do qual o banco disponibiliza para o cliente uma determinada quantia, cabendo a este pagar ao banco o valor correspondente com os acréscimos legais, no prazo contratualmente estipulado. Também se trata de contrato real, uma vez que somente se aperfeiçoa com a efetiva entrega da quantia emprestada ao cliente, assim como o contrato bancário. Ademais, é contrato unilateral, já que o banco não assume nenhuma obrigação perante o mutuário. Sobre essa modalidade contratual, é importante falar sobre a taxa de juros limite que essa modalidade teria. E daí existem alguns entendimentos do STF e do STJ nesse sentido que eu vou ler para que a gente possa compreender um pouco. Súmula 596 do STF. Embora o decreto da lei da usura limite sem distinção os juros em 12%, a lei de número 4.595/64 delegou ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central poderes para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras que podem aplicar livremente taxas de juros pactuadas em contrato, sem os limites impostos pela lei da usura e pela Constituição Federal. Ou seja, não existe uma taxa limite de juros, né? Essa taxa ela vai ser estipulada pela instituição financeira e pelo contratante, pela pessoa que está interessada em tirar esse empréstimo.
E daí existe outra súmula, essa do STJ, que diz, a súmula 386 do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Superado aí o mútuo bancário, nós vamos falar sobre uma terceira modalidade contratual, que é o desconto bancário, e que também é uma modalidade contratual bastante utilizada, e ela consiste basicamente na antecipação de pagamento ao cliente que troca cede ao banco um determinado crédito, ainda que não vencido contra ele mesmo ou contra terceiro. No caso, a pessoa ela vai ceder, né, um título de crédito através de endosso ao banco. E o que é interessante nessa modalidade contratual é o direito de regresso do banco, né, em relação ao contratante. E é importante destacar também que é um contrato real, uma vez que só se aperfeiçoa com a efetiva entrega do instrumento de crédito do banco, né? Assim como as outras modalidades contratuais. Chegamos à última modalidade contratual, né? E essa é eu acho que é a favorita dos endividados, que é a abertura de crédito, o popular cheque especial. E o que é que ela fala? Outra modalidade típica de contrato bancário é a abertura de crédito. Por meio desse contrato, o banco põe à disposição do cliente uma quantia determinada de dinheiro que ele poderá utilizar caso necessite. O ganho econômico do banco nessa operação está basicamente nos juros cobrados do cliente, caso ele use a quantia disponibilizada. Na verdade, os bancos também podem cobrar do cliente uma comissão pela simples disponibilização do crédito, mas normalmente eles não o fazem, né? Eles deixam lá mais como uma tentação e caso seja utilizado, aí sim eles costumam fazer essa cobrança. Assim, os bancos só costumam cobrar do cliente os juros e encargos a partir da efetiva utilização dos recursos disponibilizados, havendo casos até de bancos que, como sabemos, oferecem esse crédito sem nenhuma cobrança de juros nos primeiros dias. Enfim, a abertura de crédito é o contrato que, no linguajar comum, chamamos de cheque especial. Finalizamos